Vocês falaram para mim quando é que começou os 3 pontos, né? Os 3 pontos começaram em 1988. Uma vitória simples valiam 3 pontos. É verdade. Quem vencesse nos pênaltis tinha 2 pontos. E quem perdesse nos pênaltis tinha direito a 1 ponto. Né? O pênalti ia para quando o jogo empatava, né? Quando o jogo empatava, ia para os pênaltis. Aí o time que vencesse ganhava 2 pontos e o perdedor ganhava 1 ponto. Era um absurdo, né? Eram crianças que definiam esses regulamentos, né? Foi uma situação tão tosca. Crianças. Foi um negócio tão medonho, tão tosco, que vocês não vão acreditar. Tem até vídeo aí para vocês verem no YouTube. No dia 3 de setembro de 1988, no jogo Vitória América, em Salvador, um membro da CBF entrou no meio de campo, no intervalo, e avisou o juiz que havia uma nova regra em jogo. Se o jogo acabasse empatado, iria para os pênaltis. E os que entrevistaram o juizão no final do jogo. Falaram assim, senhor árbitro, que negócio é esse aí de pênalti no final do jogo? Não, eu não estava sabendo de nada, e vi um responsável da CBF de avião do Rio de Janeiro, entrou correndo aqui no meio de campo, aqui no intervalo, e me avisou que se acabasse empatado o jogo, ia para os pênaltis. Né? Imagina o que era o Campeonato Brasileiro naquela época. Né? O cara foi avisado no intervalo que havia cobranças de pênalti caso acabasse empatado o jogo no final. Né? Imagina só o circo que era o futebol brasileiro naquela época. Né? E teve um jogo no dia seguinte que foi mais engraçado ainda. Esse jogo tá na história do futebol brasileiro. Né? Foi no dia 4 de setembro de 88, o Botafogo empatou com o Fluminense em 1-1 no Maracanã. E simplesmente os dois clubes se recusaram a bater pênalti. Os dois clubes chegaram no final do jogo, os capitães falaram, não vamos cobrar pênalti, coisa nenhuma, vamos embora para casa, vocês se viram com as suas regras aí, que a gente não vai ficar batendo pênalti no meio dessa palhaçada, não. Foram embora para casa, e depois eles foram obrigados, um mês depois, voltarem no Maracanã para cobrarem os pênaltis. 5.000 pessoas foram ao Maracanã para ver as cobranças de pênaltis entre Botafogo e Fluminense, cara. É o fim da picada. Você já pensou, um negócio desse? Era muito amadorismo, né? Uma vergonha, cara. E o Santos, para variar nesse campeonato, também não foi muito bem, né? Ele começou o campeonato no dia 3 de setembro de 88, empatou com o Palmeiras em 1-1 no Parque Antártica. Se despediu do campeonato no dia 18 de dezembro, né, de 88, 0-0 contra o Botafogo do Rio na Vila Belmiro. Pelo menos era rápido, né? Hã? Pelo menos foi rápido, né? Começou em setembro, já terminou em dezembro. Pois foi rapidinho o campeonato. Nossa. Ele começou no dia 2 de setembro. Imagina se isso demora. Pelo amor de Deus. Nossa, Olha os técnicos do Santos, Carlos Gainetti e Marinho Pérez, os dois técnicos do Santos nesse brasileiro. Pois o campeonato começou no dia 10 de agosto e foi terminar no 15 de dezembro, né? Tinham 26 participantes, né? A Copa União inchou um pouquinho mais, né? No ano seguinte. O campeonato começou em setembro, como vocês falam aí, e terminou em dezembro, né? A colocação do Santos estava no grupo B. O Santos estava em 7º lugar nesse campeonato, né? Com 14 pontos. O Vasco da Gama e o Grêmio foram os primeiros colocados desse grupo B. Depois, no segundo turno, tivemos aí Vasco da Gama em primeiro, Cruzeiro em segundo. Foi uma confusão tão grande que o Santos, na colocação final do campeonato, o Santos ficou em... qual a posição final aqui? O Santos ficou em 18º colocado. Os 4 rebaixados foram Bangu, Santa Cruz, Criciúma e América, né? Para vocês terem uma ideia. O Bangu estava com 28 pontos e o Santos terminou com 31 pontos. Imagina. 3 pontos a menos, o Santos era rebaixado. Né? Então, aí nesse campeonato aí já houve rebaixados, né? América, Criciúma, Santa Cruz e Bangu desceram de divisão, o que não acontecia no campeonato anterior, né? E o campeão foi o Bahia, com 56 pontos no total, disputando a final com o Internacional, né? O primeiro jogo, um jogo em Salvador e um jogo em Porto Alegre. O Fluminense e o Grêmio foram os outros 2 eliminados na semifinal. Mas por conta dessa bagunça aí de disputa de pênaltis aí, foi um campeonato horrível, né? Horroroso. E o Inter conseguiu ser vice nos 2 campeonatos, hein? Nas 2 Copas União. Foi. É verdade.
Mas o time do Bahia era um time. 88. Bahia, sim. 88. Tem uma história interessante, eu vou tentar. Zanata, Gil Baiano. Evaristo Macedo era o técnico, né? Bahia, né? Acho que é. O time do Bahia era um Bobô. time. Tinha um centroavante chamado Ronaldo. Charles. Deixa eu contar uma história. Deixa eu contar uma história desse. Vou tentar contar sem chorar. Eu estava com 14 anos e eu tive uma crise de apendicite lá no sertãozão da Bahia, lá, né? Você estourou e na verdade, eu entrei num hospital de uma cidade pequena lá, entre a vida e a morte. Meu pai nem tinha esperança de que eu fosse viver, né? Por causa da situação que eu já entrei no hospital. E aí, teve a cirurgia, graças a Deus eu consegui sobreviver. E no dia seguinte, com o Goiás, na Vila Belmiro, e eu, 14 anos, né, acompanhando o Santos. E aí eu lembro como hoje, tá bem assim, fresco na minha memória, que eu acordei, uma das primeiras coisas que eu perguntei pro meu pai, como é que foi o jogo do Santos contra o Goiás. E assim, o meu pai, o Santos perdeu, e ele assim, então, ele sem querer falar. Ele sem querer falar, com medo de sei lá, de dar algum problema pós-cirúrgico aí, sei lá. E ele ficou falando que o Santos jogou bem, até contar que foi 1-0 pro Goiás na Vila Belmiro, demorou, hein? E aí já tava meio que acostumado. É que se ele falasse 7-0 pro Santos, tu ia acreditar. Ali não já era perigoso ele falar mesmo, pelas circunstâncias. Mas é até bom mandar um abraço pro meu pai. Aproveitava mandar um abraço pro meu pai. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, é porque um dia ele me ensinou a torcer pro Santos. Legal. Então, pessoal, para finalizar em 88 aí, 24 participantes. O campeonato começou no dia 2 de setembro e terminou no 19 de fevereiro de 89. 548 gols, 290 partidas, média de 1,89 gols por jogo. Bahia foi bicampeão brasileiro, né? Campeão em 59 e 88. O vice-campeão foi Internacional. O Nilson foi o artilheiro com 15 gols. O cara fazia gol pra caramba, esse tal de Nilson. Gol de cabeça era com ele mesmo, né? O melhor ataque foi o Internacional com 35 gols. Melhor defesa foi o Vasco da Gama com 14. Público total do brasileiro foi 4.005.190 pessoas, né? Média de 13.811 pessoas por jogo. E é isso, né? A gente terminou os anos 80 aí com uma bagunça danada aí. Mas, ô Marcelo, um campeonato aí que não vai deixar saudades nenhumas para nós nem para ninguém, né? Só pro torcedor do Bahia. Marcelo, 88 é o ano que vem o Sócrates, né, pro Santos, né? Isso, chega a falar isso. Do campeonato para tentar salvar o time e para dar uma qualidade no time, uma qualidade técnica no time que era um pouco complicado, né, sofrível. E o Sócrates vem e tenta e vai fazendo nos anos de 88, 89 carregar, né? O Sócrates e o Sérgio Guedes no gol, carregando esse time, né? Então, assim, acho que é legal ressaltar. Foi a tentativa do Santos. O Sócrates vem pro Santos, o Sócrates já tinha parado de jogar. Né? O Sócrates já era ex-jogador, não tava só na... tinha contrato. Ele não tinha mais contrato. Né? E aí uma ele passagem muito apagada pelo Flamengo, né, em 86. Então, e ele vem pro Santos com uma... Assim, se a gente for comparar, ele jogou muito mais no Santos do que no Flamengo. Sim. Né? Talvez por, sei lá, era o time que ele torcia quando ele era criança, tal, né? Tava motivado por algum motivo, por alguma coisa extra. Mas assim, foi uma tentativa que o Santos fez, que a direção do Santos fez, de contratar um ex-jogador. Eu não me lembro na história do Santos contratar alguém que já tinha parado de jogar e entra como time para ser titular, né? Assim, direto. Mas indiscutível. Deu show na estreia, né? Contra o Cerro do Uruguai, foi um jogaço. Quem já viu o que tem no YouTube os lances do Sócrates contra... Tudo bem, é contra o Cerro do Uruguai, né? Tudo bem, é contra o Cerro. Mas tem jogadas do Sócrates ali que, assim, o cara era ex-jogador, mas o cara jogava pra caramba. Pra caramba ainda. Tá, nós estamos falando de 88. 88? Há 2 anos antes, o Sócrates estava na Copa do Mundo, pô, em 86. Pois é. Sim, verdade. Ele disputou a Copa do Mundo, pô.
É que em 87 ele praticamente acabou a carreira, aí né? tudo bem, mas... Na verdade, em 86 ele quebrou as pernas do Brasil, né? Nós saímos por causa de um pênalti idiota que ele bateu lá e a gente acabou saindo fora da Copa lá naquele jogo contra a França lá. Aí desculpa, quem foi o Zico, bota na né, conta do Zico essa daí. Bota na conta do Galinho isso aí. Não, o Zico perdeu no meio do... O Zico perdeu durante o jogo e ele perdeu depois. Pênalti é pênalti, pô, não tem como. O cara errou. O cara acerta, bate 15, acerta 14, errou 1 e o cara é ruim. Mas aí tudo bem, é culpa dele e do Tele Santana em 86. Eu ia falar, Tele, mas o Tele. O Zico tava falando desse machucado. lance aí. O Zico machucado. Lance aí, eu tô lembrando. Bateu pênalti. Eu tô lembrando do João Saldanha comentando o lance do pênalti do Sócrates, né? O João Saldanha era comentarista da Manchete na época, né? E quando o Sócrates perdeu, ele xingou o Sócrates de tudo quanto é nome na televisão ao vivo. Esse vagabundo perdeu pênalti, em vez de tomar a distância, o cara nem sai de perto da bola, não sei o quê. O João Saldanha lenhou ele nesse dia aí, que ele perdeu o pênalti contra a França. Mas desceu mesmo sem dó. Ele, inclusive, ele ganha do Corinthians, né? Numa época que era quase impossível ganhar do Corinthians, numa época terrível, ele entra e joga contra o Corinthians e ganha do Corinthians, né? Gol do César Ferreira, né? Vocês lembram desse jogo? Sim. Ele joga. No Pacaembu, né? À noite. 2-1. Gol do Giba e César Ferreira. Os dois dos gols que ele fez no Santos pelo Botafogo, dos gols que ele fez no Santos pelo Corinthians. Só que conseguiu redimir daquilo que fez a torcida do Santos passar, né? Deu um pouquinho de alegria lá em 88, 89. 88 a coisa era tão feia que os goleiros do Santos eram Nilton e Ferreira. Pô. O Sérgio entrou já no início de 89, lá na frente. Os dois goleiros do Santos eram Nilton e Ferreira. O time do Santos era Nilton, né? O Ferreira, Heraldo, Nildo, Cássio e Luiz Carlos. César Sampaio, Júnior. Não, isso aqui eu tô falando, acho que é 87, né? Não, 88 mesmo, no Brasileiro. 88. Era quase o mesmo time. O meio de campo era César Ferreira, César Sampaio e Júnior, depois entrou o Sócrates, e na frente era Giba, Leonardo Manzi e Tuico. Cara, complicado também, hein? 88. Ora, César Sampaio e Sócrates, acabou, né? Eu tinha 12 anos. Vocês imaginam o que eu sofria na escola com os meus amigos são paulinos, corintianos e palmeirense nem tanto, porque o palmeirense estava na fila. Estava ali na fila. Mas corintiano e São Paulino, nossa, só dava São Paulo e Corinthians. Era só São Paulo e Corinthians. E o time do Palmeiras também era sofrível também, né? O time do Palmeiras era muito fraco também, né? Tem isso também, né? Era. Eu chegava a perguntar, pai, o que eu falo pra molecada? Não, pai, fala do Mundial, da fila. Pelé, pô, fala de Pelé. Aí eu falava de Pelé, a molecada nem sabia quem que era Pelé, rapaz. E a gente naquela... Rapaz, mas era sofrimento, hein, cara? Era sofrimento. Meu Deus do céu, que sofrimento. Quem viveu essa época santista que passou, porque isso aí foi a terra do limbo, né? A zona do limbo que o Santos passou foi essa época aí, né? De 88, 85, de 85 em diante. Até 95, né? Não, até 93. 92 e 93 o time... 92 fez boas campanhas. Mas até 91 foi de sofrimento, cara. Foi de sofrimento, eu tava no segundo grau. Nossa, velho, eu sofria na escola, bicho. Mas sofria. 6 anos pra você ter uma ideia, a média de gols... A média de gols do Santos foi 0,9 por jogo, menos de um gol por jogo durante o ano de 88. Foi a segunda pior média da história do Santos. A pior média foi em 1990. O Santos fez 0,91 e essa aí ele fez 0,97. Em 91 ele fez 0,98. São as três vezes na história do Santos que o Santos faz menos de um gol por jogo na temporada toda. Terrível, né? Maravilha. Hein? Então, mas a história do Santos é legal por conta disso, né? Do mesmo jeito que o Santos teve times fabulosos, né? Sim. A gente também já comeu o pão que o diabo amassou no meio do caminho, né? O Vanderlei tá lembrando aí do seu período de ensino médio. Eu vou lá para trás. Eu peguei o meu ensino médio e fui pegar 75, 76, 77, bicho. Mas a mesma coisa, né? Assim, é pior.
era pior. Pior. Do pior, porque assim, o Pelé tinha acabado de parar, então assim, a lembrança era muito recente. E assim, você fica ouvindo direto que é viúva do Pelé, ou acabou, né? Meu, 16 anos, isso é uma tragédia. A gente não era viúva de ninguém. A gente imagina que Sarginho Chulapa. A gente ouvia isso aí. Você imagina que você começou a ouvir isso aí em 75, a gente, metade dos anos 80, ainda não via. Início dos anos 90, a gente já ouvia isso ainda. 15 anos depois. Eu escutei, Pelé parou, o Santos acabou. Os caras gritavam na torcida. Não, por isso que quando a gente fez a live com o Juari, né? O dia que a gente fez com o Juari tem uma importância enorme para isso. Sim, né? Sim. A mesma importância que tem os meninos da Vila de 78 é o time de 2002, né? Que assim, é para limpar, lavar a alma, né? Sim. 2002 é lavar a alma com requintes de crueldade, né? Assim, é com tudo que tem direito.